Ao nos confrontarmos com a voz constante que ecoa em nossa mente, aquele diálogo interno que molda nossa percepção e influencia nossas decisões, por vezes erigindo-se como um crítico implacável de nossos atos, somos convidados a uma introspecção profunda. Carl Jung, um dos pilares da psicologia do século XX, dedicou-se a explorar a intrincada relação entre essa conversação interior e a genuína essência de quem somos. Suas investigações revelam que a imagem que construímos de nós mesmos pode, em muitos aspectos, ser uma construção ilusória, engendrada pelas dinâmicas complexas de nossa psique. Na perspectiva de Jung, a mente humana se assemelha a camadas sobrepostas, e em seu âmago reside o self autêntico, uma entidade que transcende as fronteiras do ego e as máscaras que adotamos em nossa vida cotidiana, aquela voz íntima, à qual nos agarramos como um reflexo de nossa individualidade, não representa a totalidade de nosso ser, mas emerge como uma elaboração do ego, um mecanismo necessário, porém limitante. Se essa incessante troca mental não nos define por completo, qual é, então, nossa verdadeira natureza sob a ótica da psicologia junguiana? O ego funciona como uma ponte entre nossa consciência e o mundo exterior, esculpido por nossas experiências, crenças e as marcas emocionais que acumulamos. Contudo, essa mesma ponte pode se transformar em um muro, separando-nos de nossa essência primordial. O fluxo contínuo de pensamentos que nos acompanha reflete os medos, julgamentos e expectativas que internalizamos ao longo da vida, mas nem sempre espelha nossa índole genuína. Jung argumentava que o primeiro passo em direção à autocompreensão reside no reconhecimento de que essa voz é apenas uma faceta de nossa totalidade. Para ilustrar essa ideia, Jung introduziu o conceito da sombra, a porção de nossa psique que abriga aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar ou reprimir. Frequentemente, a voz interior que nos assedia é uma projeção dessa sombra, carregada de pensamentos que evitamos confrontar. Considere, por exemplo, a voz que persistentemente questiona sua capacidade. Qual a origem desse pensamento? É uma convicção enraizada em vivências passadas, ou o eco de pressões sociais que moldaram sua visão? Jung nos encoraja a observar esses pensamentos de uma perspectiva mais elevada, permitindo que a verdadeira essência, obscurecida pelo ruído mental, se manifeste. Jung postulava que o propósito da existência ultrapassa a simples acumulação de conquistas ou a esquiva do sofrimento, encontrando-se na jornada de individuação. Esse conceito implica a integração de todas as dimensões de nossa psique, incluindo aquelas negligenciadas ou temidas, em busca de um ser íntegro. A conversação mental, apesar de sua frequência incômoda, pode servir como um valioso instrumento nesse processo. Ela atua como um guia, apontando para as áreas de nossa vida que demandam atenção e cura. Se, por exemplo, essa voz revive incessantemente erros pretéritos, Jung sugeriria explorar a raiz dessa culpa, as lições que podem ser extraídas e a maneira de incorporar essa experiência em vez de reprimi-la. Essa abordagem não apenas atenua o domínio do ego, mas também nos aproxima de nosso autêntico self. A conversação mental não é um mero ruído de fundo. Ela reflete a complexidade de nossa psique. Jung a via como uma oportunidade de crescimento. Cada pensamento negativo, cada juízo severo que atravessa nossa mente, é um convite à introspecção e ao questionamento de sua gênese. Frequentemente, esses pensamentos estão profundamente arraigados em experiências da infância, interações com figuras de autoridade ou traumas silenciados. Mas o que ocorre quando cessamos de nos identificar com eles? Jung sustentava que grande parte do sofrimento humano emana dessa identificação com o ego. Essa voz interna se alimenta de nossos medos e limitações, tecendo uma narrativa constante sobre o que deveríamos ser, como deveríamos agir e como os outros nos percebem. Contudo, ao nos distanciarmos e observarmos essa conversação mental como testemunhas externas, uma transformação se inicia. Percebemos que não somos esses pensamentos, mas sim o observador que os contempla.
Um exemplo cotidiano pode ilustrar isso. Imagine que, ao cometer um equívoco no trabalho, sua mente prontamente o assalta com frases depreciativas. Segundo Jung, essas palavras não emanam de sua essência, mas de uma construção mental que busca protegê-lo da dor ou da rejeição, paradoxalmente, aprisionando-o a elas. Ao observar esses pensamentos, em vez de fundir-se com eles, você inicia um processo de libertação. Esse processo pode parecer desafiador, pois implica voltar o olhar para partes de nós mesmos que rejeitamos, mas que encerram um potencial latente para nossa evolução. A sombra, na perspectiva junguiana, não é intrinsecamente negativa. Ela representa o desconhecido, o negligenciado, o reprimido. Alguém que sufoca sua criatividade por receio do fracasso pode constatar que sua conversação mental incessantemente o rotula como desprovido de talento. Essa voz nada mais é do que a projeção de um medo mais profundo, a vulnerabilidade de se expor e ser julgado. Ao confrontar esse medo e integrar a sombra criativa em sua vida, essa pessoa não apenas transcende suas limitações, mas também se reconecta com uma parcela vital de seu ser. O ego, com sua ânsia por controle, engendra uma ilusão de separação, fazendo-nos crer que estamos isolados dos outros, da natureza e, crucialmente, de nós mesmos. Contudo, Jung argumentava que, em nosso âmago, estamos todos interligados por meio do inconsciente coletivo, um reservatório universal de arquétipos, símbolos e experiências compartilhadas por toda a humanidade. Ao aquietarmos nossa conversação mental e nos conectarmos com essa dimensão mais profunda de nossa psique, acessamos uma sabedoria que transcende nossas vivências individuais. Pense da seguinte forma: a voz que o dissuade de realizar algo não é senão um eco de temores coletivos transmitidos através das gerações. Mas, ao optar por se conectar com o inconsciente coletivo a partir de uma posição de autoconhecimento, você pode transmutar esses ecos em energia criativa e propósito. É um ato de libertação, um passo em direção a uma existência mais autêntica. À medida que avançamos nessa jornada de autoconhecimento, torna-se crucial compreender que a conversação mental não se dissipa instantaneamente. O ego não é uma entidade que possamos erradicar por completo, nem é necessário fazê-lo. Jung insistia que o ego possui um propósito. É a ferramenta que nos permite interagir com o mundo físico. No entanto, seu poder deve ser equilibrado pelo verdadeiro self, nossa essência mais profunda. A integração do ego e do verdadeiro self é um passo fundamental na senda da individuação. Isso implica aceitar as facetas de nossa psique que rejeitamos ou ignoramos, sem julgamento. Por exemplo, a insegurança que constantemente alimenta nossa conversação mental pode aparentar ser uma falha, mas ao observá-la com atenção, podemos descobrir seu propósito. Talvez ela nos impulsione a sermos mais cautelosos, a nos prepararmos melhor ou a refletirmos antes de agir. Em vez de combater essas emoções, Jung nos convida a compreendê-las e permitir que ocupem seu lugar dentro de nós. Um exercício prático para atenuar a influência da conversação mental é o que Jung denominava atos de reflexão consciente. Consiste em tomar um pensamento recorrente e questionar sua origem. Ele realmente emana de você ou foi adotado do seu ambiente? Crie um espaço entre você e seus pensamentos, permitindo-se observá-los sem julgamento. Imagine sua mente como um córrego caudaloso e turbulento. Tente sair da correnteza e observar a água que flui. Perceba que é apenas um fluxo, algo que você pode contemplar sem ser arrastado por ele. Assim opera a reflexão consciente. Ela permite que você se desvincule do fluxo incessante de pensamentos e os veja pelo que realmente são, apenas uma parte de sua experiência, não sua identidade integral. Nesse processo, o inconsciente desempenha um papel essencial. Jung o descrevia como um vasto oceano de imagens, emoções e símbolos que influenciam nosso cotidiano, muitas vezes de forma imperceptível. A conversação mental, em muitos casos, é uma manifestação desse
inconsciente tentando comunicar-se com nossa consciência. Os sonhos, por exemplo, são uma via pela qual o inconsciente se expressa. E Jung considerava que prestar atenção a eles poderia nos auxiliar a compreender melhor nossa conversação mental. Suponha que você sonhe estar aprisionado em um quarto sem saída. Uma metáfora comum que pode refletir a sensação de estar preso em padrões de pensamento limitantes. Jung sugeriria explorar esse sonho como uma oportunidade para entender quais aspectos de sua vida ou de sua psique se sentem confinados. Ao trazer essa compreensão à consciência, você pode começar a trabalhar para libertar essas restrições. O ato de confrontar e compreender esses aspectos profundos de nossa psique não apenas nos liberta da influência do ego, mas também nos conecta com uma força maior. O inconsciente coletivo. Jung acreditava que, ao superar as limitações de nossa conversação mental, começamos a experimentar uma sensação de unidade com algo que transcende a nós mesmos. Essa conexão nos proporciona um senso de propósito e significado que o ego jamais poderá oferecer. Quando iniciamos a sentir essa conexão mais profunda com nossa psique e o inconsciente coletivo, algo extraordinário acontece. Cessamos de nos perceber como indivíduos isolados e começamos a compreender nossa interconexão com tudo que nos cerca. Essa realização não apenas transforma nossa percepção interna, mas também a forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo em geral. A conversação mental, quando não questionada, reforça a separação, fazendo-nos crer que somos diferentes, que estamos sós em nossas lutas, que nossos problemas são únicos. Mas Jung afirmava que, ao nos conectarmos com o inconsciente coletivo, podemos perceber que as preocupações, medos e desejos que experimentamos são compartilhados por toda a humanidade. Esse reconhecimento nos imbui de compaixão, não apenas pelos outros, mas também por nós mesmos. Um exemplo disso se manifesta nas relações interpessoais. Frequentemente, nossa conversação mental nos assalta com pensamentos como "não sou suficiente para essa pessoa" ou "eles não me entendem". Essas ideias, segundo Jung, são projeções do ego. O ego, temeroso da rejeição, urde essas narrativas para se proteger. Mas, na verdade, o que ele faz é erguer barreiras entre nós e os outros. Ao reconhecer essas projeções como tais, podemos começar a desmantelá-las. Por exemplo, em uma discussão com alguém próximo, nossa conversação mental pode nos sugerir que nos defendamos, que justifiquemos nossos atos, ou até mesmo que ataquemos o outro para proteger nosso orgulho. Mas, se fizermos uma pausa e observarmos o que realmente está acontecendo, podemos descobrir que essa reação emana de uma ferida interna que nada tem a ver com a situação presente. Essa perspectiva nos permite responder a partir de um lugar de equilíbrio e empatia, em vez de reagir impulsionados pelo ego. Jung também discorria sobre o poder da sincronicidade. Esses eventos aparentemente aleatórios, que, no entanto, parecem carregar um significado profundo em nossa vida. Essas sincronias são uma forma pela qual o inconsciente coletivo nos guia e nos conecta com nosso propósito. Talvez você esteja debatendo uma decisão importante e, subitamente, alguém mencione um livro, uma ideia ou uma experiência que ressoa profundamente com você. Segundo Jung, isso não é um acaso, mas um sinal de que você está se alinhando com algo maior. Quando aprendemos a confiar nessas sincronias, começamos a abandonar o controle rígido do ego e a nos abrir para a fluidez da vida. Isso não implica renunciar à tomada de decisões conscientes, mas permitir que nossa intuição e nossa conexão com o inconsciente nos orientem. Esse equilíbrio entre controle e entrega é um dos aspectos mais transformadores do processo de individuação. Entretanto, não é uma jornada fácil. Jung advertia que confrontar as sombras, desmantelar o ego e conectar-se com o inconsciente coletivo exigem coragem e perseverança. É um trabalho contínuo que nos envolve em observar constantemente, questionar nossas crenças e estar dispostos a mudar. Mas os benefícios são imensos. Mais paz interior, relações mais autênticas
e uma vida plena de propósito e significado. Um exercício prático para aprofundar esse processo é o journaling introspectivo. Reserve alguns minutos diariamente para escrever sobre os pensamentos e emoções que emergiram durante o dia. Não se censure nem tente aperfeiçoar suas palavras. Apenas deixe fluir o que você sente. Esse ato de escrever permite que você observe sua conversação mental de uma perspectiva externa, identificando padrões e crenças que podem estar limitando você. Por exemplo, se você perceber que frequentemente escreve sobre se sentir inadequado, pode refletir sobre a origem dessa crença. Ao explorar essas perguntas, você não apenas começa a atenuar a influência do ego, mas também se aproxima mais de seu verdadeiro self. Ao incorporarmos os conceitos de Jung em nosso cotidiano, descobrimos que eles não apenas transformam nossa percepção interna, mas também exercem um impacto direto em nossas ações e decisões. Ao nos conectarmos com nosso verdadeiro self, começamos a agir a partir de um lugar de maior clareza e autenticidade, o que influencia positivamente nossas relações, nosso trabalho e nossa maneira de enfrentar os desafios. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Ele contém arquétipos que são padrões universais de comportamento e experiência que todos compartilhamos. Ao compreender e trabalhar com esses arquétipos, podemos desbloquear aspectos de nossa psique que antes permaneciam ocultos. Por exemplo, o arquétipo do herói pode nos auxiliar a superar momentos de dificuldade, recordando-nos de nossa capacidade de resiliência e coragem. O arquétipo do sábio, por outro lado, nos conecta com nossa intuição e nos guia para decisões mais conscientes. Para aplicar esses conceitos, é útil prestar atenção às imagens e símbolos que emergem em nossos sonhos, pois eles são uma das formas mais diretas pelas quais o inconsciente coletivo se comunica conosco. Se você sonha, por exemplo, com uma floresta escura, isso pode simbolizar uma jornada rumo ao desconhecido, uma oportunidade de explorar aspectos de si mesmo que você evitou. Ao refletir sobre esses símbolos, você pode descobrir lições profundas que o auxiliarão a crescer e evoluir. Outro aspecto fundamental da obra de Jung é a importância da autoaceitação. A conversação mental frequentemente nos assedia com a ideia de que não somos bons o suficiente, que deveríamos ser diferentes, ou que precisamos atender a certas expectativas para sermos valorizados. Mas Jung afirmava que o verdadeiro crescimento se inicia quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que consideramos negativas. Esse ato de aceitação não significa resignação, mas integração. Quando aceitamos nossas sombras, cessamos de lutar contra elas e começamos a utilizá-las como fontes de energia e transformação. Um exemplo prático disso ocorre quando nos deparamos com emoções como raiva ou medo. Em vez de reprimi-las ou ignorá-las, Jung nos convida a explorá-las. O que elas estão nos dizendo? Que necessidade ou desejo presente elas estão revelando? Ao abordar essas emoções com curiosidade em vez de julgamento, podemos transformá-las em ferramentas de autocompreensão e crescimento. À medida que avançamos nessa jornada, também começamos a notar mudanças em nossas relações. Quando operamos a partir do ego, nossas interações costumam ser marcadas por defensividade, julgamento e necessidade de validação. Mas, ao nos conectarmos com nosso verdadeiro self, essas dinâmicas se alteram. Em vez de buscar a aprovação dos outros, nos sentimos mais à vontade para sermos vulneráveis e autênticos. Isso não apenas fortalece nossos relacionamentos, mas também nos permite atrair pessoas e experiências que estão alinhadas com nossa verdadeira essência. Por exemplo, em uma discussão com um amigo ou parceiro, em vez de reagir com defensividade, podemos fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente está acontecendo. Estamos projetando nossas inseguranças no outro? Estamos interpretando suas palavras através do filtro de nossa conversação mental? Ao abordar a situação a partir desse nível de consciência, podemos responder a partir de um lugar de empatia e compreensão, em vez de perpetuar conflitos desnecessários. Por fim, Jung nos lembra que esse processo não é linear nem imediato. Haverá momentos de avanço e momentos de retrocesso,
e está tudo bem. O importante é nos mantermos comprometidos com nossa jornada de autodescoberta, recordando que cada passo, por menor que seja, nos aproxima mais de nossa essência autêntica. Um exercício que pode auxiliar a manter esse compromisso é a visualização diária. Reserve alguns minutos todas as manhãs para imaginar como você deseja se sentir e agir durante o dia. Não se concentre em resultados externos, como alcançar algo específico, mas em seu estado interno. Paz, autenticidade, confiança. Essa prática não apenas auxilia a alinhar suas ações com seu verdadeiro self, mas também fortalece sua conexão com o inconsciente coletivo. A integração das sombras e o trabalho com os arquétipos são ferramentas fundamentais na abordagem de Jung para transformar nossa vida a longo prazo. Ao assumir essa prática como um compromisso contínuo, começamos a experimentar mudanças profundas na forma como enfrentamos nossas emoções, tomamos decisões e nos relacionamos com o mundo. Quando trabalhamos com as sombras, não apenas confrontamos aspectos reprimidos de nossa psique, mas também aprendemos a liberar o poder e a energia que elas contêm. As emoções que costumamos evitar, como raiva, medo ou tristeza, não desaparecem por serem ignoradas. Elas simplesmente encontram outras formas de se manifestar, frequentemente causando conflitos internos ou problemas em nossos relacionamentos. Jung acreditava que, ao trazer essas emoções à luz, poderíamos transformá-las em fontes de força e sabedoria. Por exemplo, alguém que reprime constantemente seu medo pode desenvolver ansiedade crônica ou uma sensação de paralisia diante dos desafios. Mas ao explorar esse medo, ao dar a ele um espaço para existir e se expressar, essa pessoa pode descobrir que o medo não é o inimigo, mas um sinal de que algo precisa de atenção. Talvez o medo esteja apontando um limite pessoal que foi ignorado, ou uma necessidade que não foi atendida. Ao integrar essa emoção, o medo se torna um guia, em vez de um obstáculo. Os arquétipos, por outro lado, oferecem modelos universais que nos ajudam a compreender e navegar nossas experiências. Quando enfrentamos um desafio, podemos recorrer ao arquétipo do herói para nos inspirar e encontrar a coragem necessária para avançar. Quando precisamos de introspecção, podemos invocar o arquétipo do sábio para nos conectar com nossa intuição e buscar respostas mais profundas. Um exemplo prático de trabalhar com arquétipos é visualizar como eles podem influenciar nossas decisões. Imagine que você está enfrentando um conflito no trabalho. Se reagir a partir do ego, pode se sentir ofendido, ansioso ou com necessidade de provar seu valor. Mas se você se conectar com o arquétipo do soberano, que representa liderança e equilíbrio, poderá abordar a situação com calma, tomando decisões que beneficiem tanto você quanto os outros. Essa mudança de perspectiva não só resolve o conflito de forma mais eficaz, como também te fortalece emocionalmente. A prática diária de integrar as sombras e trabalhar com arquétipos não só transforma a nossa percepção interna, como também nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com o inconsciente coletivo. Ao fazer isso, começamos a notar padrões e sincronias na nossa vida que antes passavam despercebidos. Essas experiências são lembretes de que não estamos sozinhos, de que fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos. Por exemplo, você pode perceber que toda vez que enfrenta um desafio, surge uma ajuda inesperada, seja na forma de uma conversa significativa, um livro que chega no momento certo ou uma nova oportunidade que se apresenta espontaneamente. Jung via essas sincronias como evidências de que estamos nos alinhando com nosso propósito e nos conectando com as forças universais que guiam nossa vida. Para cultivar essa conexão, Jung recomendava práticas como meditação, escrita introspectiva e observação consciente das nossas emoções e pensamentos. Uma meditação simples, mas poderosa, consiste em sentar em silêncio, fechar os olhos e observar sua conversa mental sem julgá-la. Permita que os pensamentos fluam como se fossem nuvens no céu, reconhecendo que você não é seus pensamentos, mas o observador por trás deles.
Esse exercício não só acalma a mente, como também fortalece sua capacidade de viver a partir do seu verdadeiro eu. A constância é essencial nesse caminho. Cada dia, cada reflexão, cada momento de introspecção te aproxima mais da integração da sua psique. À medida que você avança, perceberá que sua conversa mental perde força e que você se sente mais conectado com uma sensação de paz interior e propósito. Essa transformação não só impactará sua vida, como também as pessoas ao seu redor. Ao viver a partir da sua verdadeira essência, você emana uma energia que inspira e eleva aqueles que estão próximos. A transformação interna que surge ao integrar nossas sombras e conectar com os arquétipos não só afeta nossa percepção pessoal, como também transforma nossas relações e decisões importantes. Quando começamos a viver a partir do nosso verdadeiro eu, deixamos de agir movidos pelo ego e passamos a responder a partir de um lugar de autenticidade e conexão. Nas nossas relações, essa transformação se manifesta como maior empatia, compreensão e paciência. Muitas vezes, o ego nos leva a ver os outros como ameaças, competidores ou fontes de validação. Mas quando operamos a partir da nossa essência, reconhecemos que as pessoas com quem interagimos estão lidando com suas próprias sombras e lutas internas. Esse entendimento nos permite parar de julgar e, em vez disso, oferecer apoio e compaixão. Por exemplo, se alguém próximo te critica ou te julga, sua conversa mental pode reagir defensivamente. No entanto, se você parar um momento e se perguntar o que está motivando o comportamento dessa pessoa, pode descobrir que ela está projetando seus próprios medos ou inseguranças. Esse simples câmbio de perspectiva pode evitar conflitos e abrir espaço para uma conversa mais significativa. Jung também enfatizava que o trabalho interno com nossas sombras e arquétipos não só beneficia nossas relações, como também melhora nossa capacidade de tomar decisões importantes. Quando estamos presos na conversa mental, nossas escolhas costumam ser impulsionadas pelo medo, pela ansiedade ou pela necessidade de atender a expectativas externas. Mas, ao nos conectarmos com nossa essência, começamos a tomar decisões a partir de um lugar de propósito. Por exemplo, se você está considerando uma mudança importante na sua vida, como um novo emprego ou uma mudança de cidade, o ego pode te inundar com pensamentos como: e se eu falhar? O que os outros vão pensar? Ou: não estou pronto para isso. Esses pensamentos, embora pareçam protetores, na verdade são tentativas do ego de te manter na sua zona de conforto. Ao observá-los, sem se identificar com eles, você pode se concentrar no que realmente deseja e tomar decisões alinhadas com seus valores e aspirações. Uma técnica útil nesses momentos é visualizar o resultado desejado a partir da perspectiva do seu verdadeiro eu. Feche os olhos e imagine como você se sentiria se já tivesse tomado essa decisão e tudo estivesse fluindo em harmonia. Em vez de focar nos possíveis obstáculos, concentre-se na sensação de plenitude e satisfação que essa escolha poderia te trazer. Esse exercício não só fortalece sua confiança, como também te ajuda a sintonizar com o inconsciente coletivo, abrindo espaço para que ocorram sincronias que te apoiem no seu caminho. À medida que essas práticas se tornam parte do seu dia a dia, você perceberá que a conversa mental perde sua intensidade. Isso não significa que ela desapareça completamente, mas que sua influência diminui cada vez que você escolhe observar seus pensamentos em vez de reagir a eles, está fortalecendo a conexão com sua verdadeira essência. Esse processo, embora gradual, transforma profundamente sua percepção de si mesmo e do mundo. O impacto dessa transformação não se limita à sua experiência pessoal. Jung acreditava que, ao trabalharmos na nossa individuação, contribuímos para o crescimento da consciência coletiva. Ao viver a partir da nossa essência autêntica, nos tornamos exemplos para os outros, inspirando-os. Essa é uma das formas mais poderosas de influenciar o mundo, não por meio do controle ou da imposição, mas pelo nosso próprio exemplo. Por fim,
Lembre-se de que esse caminho não tem um destino final. A individuação é um processo contínuo, uma dança entre o ego, o inconsciente e o verdadeiro eu que nos acompanha por toda a vida. Cada desafio, cada emoção, cada pensamento é uma oportunidade de aprender e crescer. Enquanto você se mantiver comprometido com sua prática, notará que sua vida se enche de mais clareza, propósito e conexão. À medida que avançamos nessa jornada de autoconhecimento e integração, é crucial lembrar que o processo não é linear. Haverá dias em que você sentirá clareza e conexão com sua verdadeira essência, e outros em que o ruído da conversa mental será mais forte. Mas, cada passo, por menor que pareça, é uma vitória. Cada momento de reflexão, cada ato de observação consciente, te aproxima mais de viver a partir do seu verdadeiro eu, e menos das limitações do ego. A prática de integrar suas sombras e trabalhar com os arquétipos não só transforma sua vida, como também tem um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Ao viver a partir da sua essência, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Esse efeito multiplicador é uma das contribuições mais valiosas que podemos oferecer ao mundo. Jung acreditava que, ao trabalharmos na nossa própria individuação, também contribuímos para a cura da humanidade. Imagine o poder de uma comunidade consciente, onde as pessoas não se relacionam a partir dos seus egos, mas da sua autenticidade e propósito. Isso não é apenas um ideal, mas uma possibilidade real quando compartilhamos e aplicamos esses princípios em nossas vidas. Cada reflexão, cada prática e cada passo que damos rumo à consciência plena não só beneficia a nossa vida, como transforma as dinâmicas das nossas relações, nossas comunidades e, eventualmente, o mundo. Se você se conectou com essa jornada de autoconhecimento e sentiu que ela pode agregar valor a outras pessoas, considere compartilhar este vídeo. E se deseja continuar explorando essas ideias e aprofundando sua compreensão, te convido a interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões e ferramentas para viver uma vida mais autêntica e com propósito. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade que busca o crescimento pessoal e a expansão da consciência. Lembre-se, a transformação começa com o olhar para dentro.